noite. É possível crescer na crise, essa crise mundial que estamos vivendo e que atingiu também o Brasil? Para você que está aí assistindo o nosso programa, é possível crescer profissionalmente, manter um emprego ou até obter um novo emprego ou se qualificar cada vez mais para ir crescendo profissionalmente? Essas são as perguntas, entre outras, claro, que nós pretendemos responder no programa de hoje. Participam conosco o professor da UFMG e da PUC, Jamil Rami. Ele é um professor da área de empreendedorismo. Grande prazer tê-lo aqui conosco, professor. Está conosco também Haroldo Pereira, empresário da construção civil. Prazer, Haroldo. Conosco também hoje Sandro Pimenta, microempresário da área de imóveis. E também para pegar um outro lado de todas essas questões, está conosco o psicólogo e psicanalista Jesus Marcos. Grande prazer, Jesus. E fixo na nossa bancada, claro, o jornalista Ricardo Sapia. Boa noite, Luiz. Boa noite. Inicialmente, professor, é possível vencer na crise? É possível crescer na crise? Perfeitamente possível, né? Passando sempre pela palavra-chave, informação. Esse podíamos até dizer que seria o toque de Midas, né? Com a informação, tudo se ajeita. Informação de um lado, informação de outro, o mercado bem informado crescerá fatalmente como o único caminho. E tudo ao contrário, sem a informação, infelizmente. O senhor dá aula de empreendedorismo, é um professor universitário, é professor também de pós-graduação. O que o senhor fala para os seus alunos? Aliás, temos aqui conosco dois alunos do professor que são empreendedores, são empresários. Sim. Como é que o senhor, ao dar uma aula, inclusive de empreendedorismo, como é que o senhor fala para os seus alunos nesse momento de crise? Na hora que o senhor sentiu, que o mundo inteiro sentiu a crise lá para setembro do ano passado, e depois que a crise avançou, o que o senhor dizia para os seus alunos, ou mesmo para os seus amigos, claro, que lhe perguntam, o que eu faço agora? Agarrar-se na informação. Esta é a mensagem que eu passo. Porque aí o medo desaparece, as incertezas desaparecem, o caminho fica firme, não há como sentir a crise quando se tem informação, quando se sabe onde chegar, como chegar, enfim, a trilha segura passa por aí. E lamentavelmente, é o que mais falta no mercado, infelizmente, é o que a gente vem comprovando, tanto do lado dos empreendedores, quanto do outro lado também. É uma triste realidade, eu diria, e a nossa bandeira é justamente essa aí, levar a informação às pessoas. Agora, doutor Jesus Marcos, evidente que há um impacto sobre as pessoas, sobre a sociedade como um todo, quando se fala está chegando uma crise, é uma crise global, é uma crise mundial. Como é que as pessoas devem se preparar para esse impacto, ou então conviver com esse impacto, seja o cidadão que é um empregado, um trabalhador, uma trabalhadora, ou então um empresário, para ele poder crescer na crise, para ele evitar ser engolido pelo turbilhão da crise e mesmo para não ter uma depressão? Sim, é muito importante a gente ressaltar que a crise, ela vem de uma forma que bate de forma igual em todos. O que vai diferenciar é como eu estou preparado, né, psicologicamente ou emocionalmente, ou até mesmo pelas minhas competências para enfrentar, fazer frente a essa crise. O medo é inerente a todo ser humano. A forma que você trabalha esse medo é que vai nos diferenciar. Por que é que na crise alguns crescem e outros recuam? Porque alguns estão mais conscientes do seu potencial, como o professor falou, não só a informação, mas também o exercer as suas competências, aprimorar as suas competências e, acima de tudo, a autoconfiança. Acima de tudo, trabalhar para que você consiga crescer como pessoa e não somente estar à mercê dessa crise. Eu queria aproveitar o Sandro e o Haroldo, que além de empresários, e interessante que num ramo que quando se tem uma crise, consequentemente se fala que são os ramos que são os mais afetados, ou primeiramente afetados, o ramo da construção civil e consequentemente o ramo imobiliário. Como é que vocês viram essa crise? Realmente afetou, existiu realmente essa crise? Porque muita gente se escondeu atrás dessa crise, aproveitou essa crise e se beneficiou com essa crise de uma forma até ilícita, vamos colocar dessa forma. Vocês como empresários, como é que vocês viram essa crise? Queria começar primeiro com o Haroldo e depois com o Sandro. Primeiro na área da construção civil, Haroldo.
Pois não, Sapia, boa noite. Nós sentimos que o mercado vinha numa crescente, numa ascendente e até de uma forma desordenada, uma valorização assim exorbitante, e veio a crise e criou aquele impacto. Nesse momento todos recuaram e passa, né, esta mensagem de crise a todos e todos começam a recuar e começam a retrair. É nesse momento que nós temos que ter a sensibilidade, a sensatez de avaliar os nossos investimentos, analisar com profundidade os nossos negócios e aí trilhar esse caminho que é o caminho de que você adequar a uma nova realidade. Esta adequação requer de cada empresa, de cada empresário, uma avaliação profunda para que você consiga conviver com ela. E nós tivemos esse impacto, mas nós soubemos absorver esse impacto, estamos nos adequando e com certeza a gente percebe já um novo horizonte mais adiante. A crise fez bem para o seu segmento, então? Olha, a crise é sempre um motivo de crescimento, é sempre um motivo para que você faça uma reavaliação dos seus projetos, dos seus objetivos. Ela também é importante para o seu crescimento. Sandro? Boa noite a todos, boa noite, Sapia, boa noite à mesa. Na verdade, quando a crise se apresentou na mídia, num primeiro momento, lógico, a gente teve um impacto, a gente assustou. Mas eu percebi que muita gente ia recolher e, nesse momento, eu procurei, foi buscar informação, que o professor Jamil disse, entendeu? Eu fiz o curso dele já por 2 oportunidades e numa dessas oportunidades foi após a crise e buscar essa informação para, psicologicamente, como diz o Gés, né, você está preparado para enfrentar essa crise. E foi o que nós fizemos. Entendeu? Nós buscamos informação, entendeu? O Jamil realmente dá os caminhos das pedras para a gente estar seguindo. E foi isso que eu busquei, para mim estar psicologicamente preparado e com a informação na mão para me poder passar para o meu cliente a segurança dele poder estar investindo no mercado, que é um mercado mais seguro, eu acredito, nesse momento, para o investidor colocar o seu recurso. A crise, sem dúvida, pode ser sinônimo de oportunidades. A repórter Roberta Marques foi conferir a história de algumas pessoas que conseguem crescer mesmo em momentos de dificuldades. Vamos ver. Aos poucos, o forno desta siderúrgica em Minas Gerais retoma as atividades. Ele ficou completamente parado por 6 meses. Aqui, dos quase 200 funcionários, 165 perderam o emprego em fevereiro. Há poucas semanas, 132 foram recontratados. Esse trabalho, como diz, é minha vida, né? Tem conta a pagar, filho para olhar. Eu não posso ficar parado de jeito nenhum. James estuda engenharia e quase abandonou o curso. Fiquei 2 meses sem pagar minha faculdade e eu fiquei com muito medo de não conseguir dar término no meu curso, porque é um investimento que eu estou fazendo para minha vida. Agora a expectativa é melhor. Não dá para recontratar todos os funcionários porque a perspectiva ainda é baixa em relação ao mercado interno, mas dá para a gente ter uma perspectiva melhor, que é justamente a exportação que nós estamos fazendo hoje. 7 Lagoas, na região metropolitana de Belo Horizonte, é o principal polo siderúrgico de Minas Gerais. Aqui é exemplo do que acontece no restante do estado e a recuperação já existe. Como o mercado interno ainda está desaquecido, hoje países da Ásia são os principais compradores do ferro brasileiro. Os destinos mais frequentes são a China e a Coreia. Do ferro produzido aqui se faz o aço que está nos eletrodomésticos e automóveis. O setor, que cortou cerca de 4.000 vagas neste ano, volta a ter esperança. Quem sabe dentro de 2 meses a gente possa ter um número maior de pessoas contratadas. Nos próximos 15 dias deveremos ter mais 3 fornos sendo ligados. Pelo 5º mês seguido, a produção industrial cresceu no país, segundo o IBGE. A alta de 1,3% em maio mostra que os empresários estão confiantes. Mais um motivo para comemorar. Eu tenho muitos amigos parados, entendeu? Porque a usinas volta a rodar e eles trabalhar tem o IP deles de volta, né? Agora vai, se Deus quiser. Interessante. Sapia. A gente vê realmente o funcionário, quando ele consegue o seu emprego de volta, é uma grande vitória. Mas eu queria perguntar ao Jesus. A imprensa tem uma
uma ética, vamos colocar assim. Muitas vezes as pessoas até me perguntam na rua, sabia, fulano de tal morreu, foi um suicídio, vocês não deram nada. Nós normalmente, a imprensa de um modo geral não anuncia o suicídio, até para não fomentar o suicídio. Mas o suicídio está muito ligado à crise. A gente sabe de muitos casos de pessoas que atentaram contra a própria vida num momento de desespero, de uma perda financeira muito grande, aquela coisa toda. E a gente sempre está ligado a pessoas, a psicólogos, a psicanalistas. Eu mesmo faço terapia, eu particularmente, Ricardo Sapir, faço terapia. E a gente ouve falar muito pouco. A pessoa está com depressão. Até eu brinco muitas vezes na minha terapia. Eu chego lá e falo, doutora, estou com depressão financeira. Porque o caso realmente acontece, a pessoa está com depressão, mas a depressão não é financeira. Ah, está em crise. Não é depressão financeira. Só deve ter muitos casos desse estilo, não? No consultório, atender essas pessoas assim. Sim, o problema que a gente tem que considerar, as pessoas falam muito depressão como se fosse uma coisa única. A depressão, ela é um conjunto de fatores que leva a pessoa a se encolher, né, como a gente chama, em si mesma, e se fechar cada vez mais. Agora, não podemos dizer que a depressão ela é oriunda desse ou única exclusivamente daquele fato. Mas muitas vezes um fato, né, no popular, bate mais pesado quando uma pessoa investe muito mais. É claro que se nós estivermos falando de um empresário, de um microempresário, que de repente perdeu muito na bolsa ou no negócio, esse vai ser o fator preponderante e radiador de uma depressão que vai levar em vários outros aspectos. Então né? Pode-se usar esse termo depressão financeira, eu não estou errado? Olha, não, pode ser o eliciador da depressão, né? Aquilo que originou a depressão. Mas tem muito a ver também com como você se vê, como você está com a sua autoestima e como que você consegue superar. Todos nós sabemos que é do caos que surgem as grandes mudanças. Nós estamos falando aqui de sobreviver à crise, existem também a crise pessoal. Às vezes nós estamos numa derrocada, nós estamos vivendo uma crise pessoal tão intensa que aí sim a gente chega lá no fundo do poço. Se está no fundo do poço, é a capacidade dele de superação que vai fazer com que ele invente uma mola propulsora. Às vezes é necessário chegar no fundo do poço para que você encontre local para se impulsionar e sair daquilo. Então, em momentos de crise, é como diz a máxima, crie. Em momento de caos, supere-se. É importante que você esteja a cada momento pensando em todos os fatores da sua vida de uma forma isolada, para que nós não façamos como aquelas colunas, derrubando uma, vai derrubando a outra. Você tem que buscar forças, doutor. Exatamente, vai se buscar força. E nós podemos encontrar essas forças não somente lá fora, mas nós, se soubermos separar muito claramente, eu enquanto empresário, eu enquanto pai de família, eu enquanto profissional, uma coisa pode ajudar a fortalecer a saída dessas outras. Nós estamos terminando o primeiro bloco, mas eu queria deixar uma pergunta da jornalista Cibele Penholati, da TV Band, para o professor Jamil. Professor, o senhor disse que é possível empreender sem dinheiro, mas sem crédito não. O senhor responde em 1 minuto no próximo bloco. Nós estamos começando o segundo bloco discutindo hoje como vencer na crise, tanto em relação a empresas, grandes, médias ou pequenas, mas também em relação às pessoas que querem se qualificar, que querem crescer também na crise. No final do bloco passado, a jornalista Cibele Penholati deixou uma pergunta para o professor Jamil. O senhor disse que é possível empreender sem dinheiro, mas sem crédito não? Sem dúvida alguma. Primeiro, empreender sem dinheiro, não há nenhum exagero nisso. Veja, você que não tem nenhum dinheiro, poderia, só para ir ao extremo, adquirir um terreno para empreender de R$1 milhão? Poderia e deveria, porque você poderia pagar esse terreno com unidades no local. Só para dar um exemplo rápido de que é possível sim. Agora, sem crédito não. Porque o fundamento, a base toda da nossa área está justamente nesse ponto, respeito às leis, respeito às normas, aos códigos, fazer a coisa direito, gerar respeitabilidade no mercado, confiança da pessoa que está investindo, que está entregando o seu dinheiro para você. Então, é em cima disso que você vai criando essa seriedade, essa respeitabilidade, e isso automaticamente, como um todo, fomenta o mercado imobiliário. Portanto, não tem dúvida, sem crédito, sem chance.
Uma outra pergunta da Cibele Penholati também para o senhor. Qual a tendência hoje, ou se ambas as perspectivas que ela coloca podem ser apontadas como tendência? De um lado, os avanços da tecnologia no mundo globalizado, e de outro lado também se vê que muitas pessoas estão em busca de uma vida mais natural, menos complicada. Em que rumo apostar, ela pergunta, ou então, dependendo do perfil da pessoa, cada uma aposta em um rumo desse? Nós caímos sempre no mesmo ponto. O importante é ser feliz, né? Então, no momento que a técnica, o tecnicismo, enfim, tudo caminhar para trazer felicidade, eu penso que é válido. No momento também que o excesso de tecnicismo, o excesso de tecnologia tira a pessoa do ambiente de vida simples que ele quer, que ele se sente bem, também nós estamos na contramão. Então, a regra máxima geral da vida, que é o bom senso sobre tudo. Vou fazer uma pergunta ao Haroldo. O mote hoje, né, que se fala, principalmente em Belo Horizonte, foi confirmada como uma das sedes da Copa do Mundo. A importância disso para a construção civil nesses próximos 4 anos, 5 anos aí até a Copa do Mundo. E até com esse estímulo, completando a pergunta do Sapia, psicologicamente também ajudar os empresários e, evidentemente, que as centenas, milhares de pessoas que vão ser contratadas aí a vencer a crise. Quer dizer, já nesse momento de crise se pensa em 4, 5 anos à frente, mas já numa outra perspectiva, numa perspectiva mais otimista. Pois não, Sapia e Luiz Carlos, nós já vimos anteriormente de investimentos na nossa capital, na região metropolitana, com a própria criação da linha verde e ampliação do aeroporto de Confins. A nossa Copa de 2014, que Belo Horizonte com certeza já é definida uma das sedes, veio ampliar esse processo de crescimento no nosso estado. Então isso é uma mola propulsora dentro da nossa atividade. Com certeza vai ampliar muito o mercado imobiliário, porque não só exclusivamente as obras para a Copa, mas as obras periféricas que complementam essas obras da Copa do Mundo, com certeza. O Sandro, que mais no ramo de locação também, né, Sandro, que você está também no ramo de incorporação e vendas, né? Isso. A gente tem uma área muito sazonal também nessa área do ramo imobiliário. Quer dizer, normalmente, janeiro e julho, até por questão do estudo das pessoas que veio do interior para cá. Nós passamos um momento de crise delicado no final do ano, no início do ano, desse ano também. Houve uma queda muito grande ou não foi tão sentida em relação ao ano passado? E como é que tudo isso influi na cabeça do empresário, na perspectiva do empresário e mesmo do cliente? Pois é, Sapia, Luiz Carlos. Na verdade, é aquilo que eu falei anteriormente. A gente foi buscar informação para a gente estar preparado para, em vez de recuar, a gente ser agressivo no nosso ramo. E o que está acontecendo é isso. Realmente, a gente tem procurado ampliar o nosso leque, entendeu? Tem procurado buscar informação, levar essa informação para o nosso profissional, para o nosso funcionário, né? Para ele atrair esse cliente com mais segurança, com mais informação, entendeu? E eu não tenho dúvida de que com esse advento aí da Belo Horizonte ser uma sede da Copa do Mundo, nós já temos um déficit habitacional grande, entendeu? Igual você falou, com certeza vai criar mais empregos. Agora, entendeu? Tudo isso, deixando a questão econômica um pouco de lado, eu queria ver como é que isso bate também na cabeça das pessoas, na cabeça do empresário. No meio de uma crise, se anuncia que Belo Horizonte vai ser sede da Copa do Mundo daqui a 5 anos. Então, como é que isso bate no ânimo dos empresários e, claro, das pessoas que possivelmente vão se habilitar a trabalhar aí nessas obras para a Copa do Mundo? Isso traz um ânimo novo? Com certeza, Luiz Carlos. Na verdade, eu estou vendo... A minha empresa, ela comparando esse período de 2009 com o mesmo período de 2008, nós tivemos um crescimento de 23%. Então, assim, essa crise, eu acho que nós nos preparamos muito bem para ela. Como assim? Buscando essa informação, entendeu? Com o professor Jamil, entendeu? E outros cursos também no mercado. A gente buscou essa informação e teve esse crescimento. Então, na verdade, em vez da gente recuar, a gente foi mais agressivo. Em virtude disso, eu tive esse crescimento de 23%. A minha empresa teve um incremento de venda em reais, em unidades, de 23%. Tá certo. Ótimo. Doutor Jesus, é possível, então,
que é necessário, então, que as pessoas se preparem, tanto para crescer nos bons momentos da economia, nos momentos razoáveis, mas também para crescer nos momentos de crise. Como é que seria uma preparação psicológica para a pessoa, seja o cidadão, a cidadã ou o empresário, para enfrentar um momento de crise? É importante nós lembrarmos aqui que o medo é inerente ao ser humano. Não importa se é empresário, se é dona de casa ou qualquer um, todos nós temos medo. O que difere é como eu lido com esse medo. O que eu brinco e falo muitas vezes é que nós temos dois tipos de medo. O medo positivo e o medo, vamos chamar, negativo. Um exemplo bem básico. Se você está atravessando a rua e de repente escuta uma freada atrás de você, tem aquele medo que é negativo, que ele vai fazer o sujeito estagnar, ele para diante, ele não tem uma reação de movimentação e ele é atropelado. E tem um medo que vamos dizer que é positivo, que impulsiona o sujeito. Escutou a freada, tem aqueles que pulam lá na calçada e conseguem se safar da crise, do acidente ou de qualquer coisa. E tem aqueles que ficam estagnados. Diante de uma crise, é importante que a pessoa saiba como lidar com os seus medos. É importante que ela saiba lidar, principalmente, e conhecer quais são os meus potenciais, onde eu tenho que trabalhar, quais são os meus pontos fracos, quais são os meus pontos fortes. A partir dos meus pontos fortes, eu posso garimpar oportunidades que outros, por medo, estão deixando. Os nossos colegas de mesa podem dizer que se ele teve um crescimento de 23%, é porque alguém deixou esse pedaço, essa fatia lá, talvez por medo. Então é importante que nós saibamos lidar com as nossas emoções e principalmente com aquilo que nos impulsiona, que às vezes é o próprio medo que faz com que nós cresçamos, ou que demos aquele pulo para a calçada para não sermos atropelados. Nós sabemos também que milhares e milhares de telespectadores que nos assistem agora, muitos deles até não têm a oportunidade de, muitas vezes, fazer um curso com o professor Jamil, um empresário, fazer um curso com ele, ou até mesmo chegar até um profissional da área do gabarito do senhor, um psicólogo, um psicanalista. O que o senhor poderia falar, lógico que generalizando, para o nosso telespectador, para que ele saia desse marasmo, para que ele encontre uma força interior para lutar contra esse medo? É preciso, primeiro, que essa pessoa se conheça. Ele pode fazer, talvez, até exercícios simples de elencar quais são as minhas dificuldades, quais são os meus potenciais, onde eu posso melhorar, e onde eu tenho que expurgar determinadas ações que não me levam a nada. Então é importante que a pessoa se conheça primeiro. Existem profissionais que, infelizmente, eu estava conversando com o professor, que ele termina saindo da faculdade como um mero caçador de emprego, esquecendo o seu potencial de crescimento. Às vezes o profissional se forma em uma determinada área, mas ele tem potencial para expandir para diversas outras áreas ou, inclusive, dentro da sua própria área. No entanto, como ele não conhece os seus potenciais, como ele não conhece a sua capacidade de expansão, ele termina virando um mero caçador de emprego e fica frente à crise estático. Então, é importante que ele conheça o seu potencial. Se ele não tiver capacidade de fazer isso só, procure ajuda. Os profissionais estão aí exatamente para poder fazer que ele descubra onde ele consegue ser melhor. Tá certo. Nós estamos na reta final. Professor Jamil, existem aí algumas figuras consideradas até meio folclóricas nessa área do empreendedorismo. Tem a figura da anta ou do anta e tem também o eterno estudante. Eu queria que o senhor explicasse para os nossos espectadores quem são essas figuras. Na verdade, aprendi muito aqui com o nosso amigo no início, porque a anta, essa palavra anta, usada num tom absolutamente pejorativo, justamente porque ela não consegue caminhar por uma trilha que já não esteja previamente aberta, não sabe por que caminhos ir, E também tem um eterno estudante, que não tem coragem, essa é que é a palavra mesmo, para enfrentar o mercado e colocar o que aprendeu em prática, Então são dois vícios perigosíssimos e que aprofundam a crise, porque as pessoas buscando informação, sabendo por que caminho seguir, seguramente vão sair lá na frente.
e perder o medo. Por que um eterno estudante? Por que não ir empreender, gerar empregos e fazer o país caminhar com segurança em cima da tônica máxima que temos insistido nela, a informação? Pode concluir seu raciocínio, que nós já temos 40 segundos. Sim, pois não. Então, para dar um exemplo bastante claro disso, vamos falar da área imobiliária que está sendo discutida aqui. O comprador não vem para a nossa área, da chamada venda em planta, antes ou durante a construção, por medo. O que traz o medo? A desinformação. Se ele soubesse que ele poderia blindar o empreendimento e ficar completamente isento até das fragilidades e fraquezas do empreendedor, por exemplo, comprando dentro do patrimônio de afetação, é um mecanismo. Se ele soubesse disso, ele viria para a nossa área. O empreendedor da mesma forma. Sim. Se ele soubesse colocar o seu empreendimento com segurança no mercado, o mercado certamente cresceria. Então, lamentavelmente, tudo se esbarra, né, no fundo, na desinformação. Quer dizer, a causa número 1 da crise, no meu entendimento, é a desinformação. Tá certo. Eu queria agradecer muito aos nossos convidados. Agradecer ao Sapia novamente e agradecer a você, espectador e espectadora que ficaram conosco nesse fim de semana, esperando que fim de semana que vem estejamos aqui outra vez na Band. Uma boa noite e até lá.